Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor nos ensina: bem-aventurados sois aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas e uma multidão de pecados lhes são apagados. Bem-aventurados sois aqueles que não retrocedem e antes perseveram, buscando sempre a sua perfeita e agradável vontade, planos sempre de nos fazer prosperar e jamais causar dano algum para aqueles que perseveram, assim como jamais agarrais um conceito e soltai a outro, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu unigênito, primogênito de toda a criação e ressurreição para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida com abundância e alcance a ressurreição do último dia. Mas aquele que nega e que está sempre colocando outro fundamento, ira e indignação para estes que assim perseveram, pois está escrito: o fim é: teme ao Senhor, que é o princípio da sabedoria, e todo o dever do ser humano consiste em desviar do mal. Macho e fêmea ele criou. O que passar disso é procedência maligna. Não se deis vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem. Perseverai segundo aquele que é santo. Estejais sempre santificando enquanto há tempo e purificando enquanto há tempo, por meio da sua palavra, que é viva e eficaz, penetrante, penetra o íntimo, a fim de sondar a mentalidade, o coração, os rins, o caráter sendo aperfeiçoados. Os olhos como candeias, se seus olhos forem bons, candeia para todo o corpo, luz para os caminhos. Assim, se os seus olhos forem maus, em densas trevas estás, aonde a ignorância é as trevas, aqueles que seguem segundo a ignorância, mergulhados em densas trevas, não tendo aquele que podia os justificar, ele sendo a luz. Ele nos ensina: a luz não se coloca debaixo da cama, mas no velador, no alto da cidade, para que seja luz para aqueles que estão mergulhados em trevas. Todo aquele que vem para a luz anda na luz. Ele nos ensina: não tem o dia 12 horas, andai na luz do dia antes que venha as densas trevas. Assim como a palavra diz: desperta tu que dormes. Assim como ele nos ensina: vigiai e orai sem cessar. Meditai na palavra que é viva e eficaz de dia e de noite. Perseverança daqueles que não fazem a própria vontade. Ele disse: ainda que fizesse a própria vontade, ele sendo a própria verdade, fez a vontade do Pai, mas nos disse para demonstrar: se possível, me passa desse cálice, mas que não seja segundo a minha vontade, mas segundo a tua. E assim aquele que faz a vontade do Pai disse: este é meu filho em que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. E assim todo aquele que tem ouvidos ouve o que o Espírito diz e acata as suas advertências. E quando se acata as suas advertências, são como podas, e a palavra diz que mais frutos ainda produzirão. Alguns 100, outros 60, outros 30, sempre por um. Porque ninguém pode produzir bons frutos se não for através daquele que é o elo da perfeição. Pelos seus frutos os conhecereis. Não existe árvore má produzindo bons frutos, e inversamente uma árvore boa produzindo maus frutos. Seguis os frutos dignos de arrependimento, segundo aquele que no amor
que nos constrange, um amor que é benigno, que tudo sofre, que não ensoberbece, que não envaidece, que não se pressupõe de si mesmo, mas antes busca a perfeita e agradável vontade do nosso Senhor, assim como também não se justifica, ele nos justifica. Somos justificados por aquele que é o elo da perfeição, porque segundo a graça, ainda que se tropece em algum ponto, sois cumpridores pela fé, sempre aperfeiçoada pelas boas obras, pela condução do seu Espírito. Fé e obras caminham lado a lado. Ninguém pode dizer que um tem a fé e o outro as obras. Me mostra suas obras sem fé, que lhe mostrarei as obras através da fé. Por isso, havemos de prestar conta no tribunal de Cristo. Ninguém passará desapercebido. Toda boca confessará que ele é o Senhor, todo joelho se dobrará diante dele. Alguns para a vergonha e outros para aquilo que ele é riquíssimo, não divide com os meros mortais, mas a um coração contrito e arrependido ele não despreza. A honra, a glória e a imortalidade, e a ele seja toda a honra. O seu nome é glorificado tanto no céu como na terra. Digno é o Cordeiro de Deus que tira o pecado daqueles que nele depositam a confiança e permanecem dia após dia, não fazendo a própria vontade, mas a vontade daquele que nos recrutou, não para agradar os meros mortais, mas antes fazendo a vontade do nosso Senhor. E quando ouvisse a santa teologia de Cristo, sentiriam como cócegas, comichões em seus ouvidos, aonde o Senhor nos ensina. Tu vive no meio de um povo amotinado. Continua a anunciar a verdade, aquele que quiser ouvir, que ouça, aquele que não quiser, que não ouça. Assim como ele nos ensina, não fazeis para agradá-los, antes exortais segundo a verdade, porque a verdade gera desgosto, mas aqueles que perseveram a ouvindo, com o tempo há o resultado aonde muitos acabam acatando essas advertências e perseverando, produzindo os bons frutos, assim como nós estamos sempre a produzir e compartilhar, porque sábio é aquele que ganha uma alma. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.